Bem-vindo ao nosso curso Introdução à Biofotônica, com mais uma aula. Ao longo de todas essas aulas nós olhamos os fundamentos, né? A gente entendeu como que a radiação interage com a matéria, como nós tratamos essa interação e depois aprendemos um pouco das bases biológicas que vão permitir entender a interação da luz com as biomoléculas, produzindo os vários efeitos que nós vamos estudar a partir de agora. Então, a partir de agora, depois de ter estudado o que é radiação, como ela interage com a matéria a nível de átomos e moléculas, como ela gera calor, tanto a nível clássico quanto a nível semiclássico, que é tratar o átomo quanticamente, que é um pouco diferente, né, do que tratar tudo classicamente. Porque nós vimos tudo isso, agora nós temos condições de começar umas aplicações. Então, a partir de agora, o curso passa a falar de várias aplicações. E quais são as aplicações interessantes? Bem, existem muitas aplicações, muitas mesmo, né? Hoje se usa a luz para tudo, para diagnosticar, para processar, para fazer a terapêutica, para tudo isso. Nós vamos começar com as coisas mais simples, então nós vamos começar falando do uso da luz como um elemento terapêutico ele mesmo, baseado naquilo que já tem de uma forma própria o tecido biológico, né? O que está no tecido biológico que já pode ser utilizado para ser ativado com luz, para produzir efeitos dos mais distintos. Então essa é a chamada fototerapia de baixa intensidade, mas não é a única que nós vamos ver, né? O laser hoje é utilizado também como um elemento de corte, um elemento cirúrgico de alta precisão, né? Os cirurgiões plásticos usam muito o laser, né? Os procedimentos na área da estética utilizam muito os lasers para fazer determinados tipos de ablação. A própria odontologia hoje usa bastante o laser para fins terapêuticos e para fins de preparo da cavidade dental, para preparo de uma cavidade que vai receber um implante e assim por diante. Então, nós vamos ver, essas são as primeiras coisas que nós vamos ver como aplicação da biofotônica. Mas aí vai muito além, né? Nós podemos introduzir moléculas e aí entra toda a parte da terapia fotodinâmica, seja para controle microbiológico, seja para tratamento de câncer e assim por diante. Então nós vamos fazer muitas aplicações. Mas existe também a parte de diagnóstico, o uso da luz para ver estruturas internas, né, do tecido biológico, através das técnicas de coerência óptica, né? Através de técnicas outras de fluorescência óptica, através de técnicas de variação temporal da luz emitida pelos átomos e moléculas. Então nós vamos ilustrar agora o nosso curso com diversas aplicações. Então a partir de agora a gente começa aplicações, algumas vão usar uma aula, outras usarão 2 aulas e nós vamos procurar sempre aqui estar trazendo essas aplicações. Muito bem. Hoje nós vamos falar da fototerapia. Fototerapia de baixa intensidade, porque a ideia toda aqui é você tem um alvo e dentro desse alvo tem moléculas de várias naturezas, que são as biomoléculas. Aí nós vamos vir aqui, introduzir a luz vai vir aqui, vai interagir com essas moléculas, como nós havíamos discutido anteriormente, e como resultado disso, nós teremos efeitos que vão acontecer. Na verdade, existem vários tipos de efeito que a gente pode considerar. Primeiro são os efeitos, né, dessa interação da luz com a matéria, né, e que vai depender das moléculas endógenas, aquelas que estão lá já naturalmente,
Mas daqui vai derivar dois efeitos que podem acontecer. Um é um efeito fotoquímico. Tá certo? O efeito fotoquímico, ou a fotoquímica da interação da luz, ela vai pegar e vai, de alguma maneira, excitar, como a gente viu, as moléculas, e através dessas excitações, principalmente dos estados eletrônicos, vai ter reações. Então, nós vamos, de alguma maneira, mexer um pouco com a reatividade, tá certo? Então, aqui, nós vamos mexer com a reatividade das cadeias metabólicas. Esse é um processo que vai acontecer. É mais ou menos que nem fotossíntese, mas agora lá no interior das moléculas, que nós aprendemos em todas as aulas anteriores. Então esse é um processo fotoquímico. A energia da radiação eletromagnética, ela de alguma maneira é utilizada para excitar as cargas, mudar o estado de energia da distribuição de cargas que nós temos nas moléculas, ligações químicas e tudo isso, e aí promover aqui reações químicas de várias possibilidades. A outra, né, é o chamado efeito fototérmico. Aqui, o efeito fototérmico, ele é um pouco diferente. Ele pega e ele não excita os estados eletrônicos, permitindo aumento da reatividade. Ele excita, sim, sempre a interação é com os elétrons, com as cargas, mas o que ele faz agora é excitar as vibrações e as rotações, né? Como nós vimos, a excitação eletrônica pode promover a vibração das moléculas e isso é calor. Então aqui é uma forma eficiente de você gerar calor, tá certo? E aí há um aumento da temperatura local. Então a temperatura local aumenta e como resultado da temperatura local, você aumenta a taxa de reação. Porque a maioria das reações biológicas são termicamente ativadas. Então, aumentando a temperatura, você aumenta a taxa de reação. Lembra, a gente aprende lá que a química, de um modo geral, ela acontece, né? A química, de um modo geral, ela acontece quando a gente vê lá o diagrama das reações lá, tá certo? Isso aqui a gente chama da coordenada de reação, e aqui a gente chama de energia. A gente vê que tem, né, as coisas podem ser desse tipo, e sempre tem uma barreira energética a ser vencida, para que a gente transforme reagentes que estão aqui em produtos que vão estar aqui. E a maneira de fazer isso é dar energia suficiente para que essas coisas possam acontecer. Às vezes só um encontro de duas moléculas não é suficiente, é necessário que tenha um encontro com uma energia suficiente para promover a reação química. E esses são processos termicamente ativados. E, portanto, ir lá e converter a energia eletromagnética em energia térmica facilita bastante as coisas e elas acontecem. Então, a fototerapia de baixa intensidade, ela trabalha basicamente com esses efeitos, tá certo? E então eu vou agora discutir para vocês os princípios envolvidos, baseado no que nós já aprendemos, porque agora você já é expert em entender como que a radiação eletromagnética interage com a molécula quando ela é absorvida pelas moléculas. Então, utilizando isso que nós já aprendemos, nós vamos ver algumas coisas básicas que acontecem, nós não vamos ver todas. Isso aqui é um campo muito grande, tá certo? E nós vamos ver alguns fenômenos, algumas explicações básicas que acontecem aqui. E baseado nessas explicações que a gente tem por aí, nós iremos
entender uma série de aplicações que eu vou mostrar para vocês. Muito bem, eu vou usar o meu computador agora porque fica mais fácil da gente colocar aqui algumas das transparências que eu preciso para explicar para vocês a fototerapia, que é baseado nessa figura. Nós vamos entrar com a luz a nível celular, a nível de interação com as moléculas que fazem parte das membranas, inclusive da própria mitocôndria, né? Vai ser importante. Existe um mecanismo muito conhecido, que é a excitação de alguns tipos de moléculas ou complexos que fazem parte da membrana mitocondrial, e isso leva a alterações metabólicas extremamente importantes através da taxa de produção de ATP, que é praticamente uma forma de você ter produção de energia a nível celular. Então, esse diagrama aí que vocês estão vendo, ele ilustra toda essa explicação que eu vou dar da fototerapia de baixa intensidade, que, por sinal, como ela vai lá, ela não vai criar nada, ela vai só interagir com o que existe, ela vai acelerar determinados processos, então ela costuma ser chamada de fotobiomodulação. Você coloca a luz para modular, para acelerar, para promover processos que já estão ali em rota de acontecer, só que não tem taxa, não tem velocidade suficiente, ou então é impossível de acontecer na amplitude que você deseja. Então, nesse caso, a luz pode promover, tá certo? O uso da luz, na verdade, para a fotobiomodulação, ela é antiga, né? O Prêmio Nobel de 1903 foi dado a Finsen por empregar a luz no tratamento do lúpus vulgaris, que é o lúpus você conhece, né? É uma forma de tubérculos, né, cutâneos, e afeta normalmente as pessoas que tiveram contato prévio com o Mycobacterium tuberculosis, que inclusive está voltando, né? Existe aí já um aparecimento grande dessa doença. E aí ele descobriu que, utilizando luz, ele conseguia inibir, conseguia tratar isso e regenerar os tecidos dessas lesões que a própria doença deixava. Então, o uso da luz não é novo, não. Mas nós podemos entender os principais fatores envolvidos na terapia, na fototerapia, como nós chamamos, que é essa terapia que a gente chama de fotobiomodulação, né? Fotobiomodulação. Tá certo? É interessante que a primeira vez que se descobriu realmente o uso da luz para a fototerapia foi feito por um cientista húngaro, cujo nome era Mester. E o que ele descobriu? Ele descobriu uma coisa interessante, que primeiro, quando apareceu o laser na década de 60, havia uma dúvida, né, se aquele raio misterioso causava ou não câncer. É sempre assim, quando aparece alguma coisa diferente, a primeira pergunta é: isso aqui causa câncer? Então, a pergunta que foi feita é: o raio laser, naquela época, o laser de Rubi, que na década de 60, que havia sido recém-inventado, né, como nós sabemos da história do laser e tudo isso, eu não vou contar aqui. Então, esse cientista húngaro, Mester, ele pegou e começou a fazer experiência, porque eles tinham que descobrir se aquela quantidade de energia na forma que era produzida, que é o laser, que é uma emissão estimulada, causaria algum câncer, né? O laser de Rubi, ele na verdade opera numa frequência que é em torno de 690 nanômetros, 694 nanômetros, na verdade. E aí, então, a pergunta é se aquela quantidade de energia concentrada no feixe causaria ou não câncer. E aí, então, o Mester fez uma sequência de experimentos com ratos. Ele pegou ratos, ele tinha que remover o pelo do rato
para poder expor ao laser. E quando ele fazia isso, ele deixava tempos diferentes, né? Ele foi fazendo experimentos das diversas naturezas e observou que não causava câncer. Então, a boa notícia, não causava câncer. Mas o Master, como um bom observador, ele notou que havia crescimento diferenciado dos pelos do rato quando ele expunha a radiação quase infravermelho, aí, que é 690 nanômetros, que é o laser de Rubi. E, obviamente, quando punha muita dose, ele queimava, mas isso era esperado, porque eles já sabiam disso, né? Inclusive, isso já é o nascimento do laser como instrumento cirúrgico para vaporização, para ablação, que nós vamos ver em outra aplicação depois. Mas ele notou que os cabelinhos do rato, que ele havia removido para poder expor a pele, para fazer o experimento, cresciam. Então ele falou, ué, alguma coisa está acontecendo aqui, tá certo? Obviamente, sendo um laser de infravermelho, estava, entre muitas coisas que devia estar acontecendo, estava aquecendo, estava estimulando a circulação da pele e promovendo maior atividade nos bulbos capilares e, portanto, crescendo o cabelo. Então, é incrível que a primeira observação de que o laser ou a luz estava estimulando algum fenômeno metabólico foi o crescimento de cabelo, né? Hoje já é uma técnica aí que é utilizada para você promover, né, o crescimento de cabelo de pessoas que têm certas deficiências capilares. Outras não tem como, mas algumas têm como fazer essa bioestimulação e que realmente resolve muito. Quem está com grande queda capilar e assim por diante, o laser estimula, de fato, o metabolismo a nível de bulbo capilar, mas isso não é novo, isso foi descoberto lá pelo Master, fazendo experimentos para ver se havia alguma evidência de que esse raio misterioso, não misterioso, né, porque já não era como o raio-x, ele realmente promovia aí a formação de tumores, mas não observou nenhuma neoplasia, não observou nada, mas observou que ele motivava o crescimento capilar. Então, obviamente, primeira coisa que ele falou bom, se estimula o metabolismo para crescimento de cabelo, deve estimular outros tipos de metabolismo, né? E aí nasce, então, essa parte da fototerapia de biomodulação, que é um uso da luz para, de alguma maneira, impulsionar o metabolismo para a regeneração tecidual ou para qualquer outra coisa que assim seja necessário. Muito bem. E as técnicas com laser, elas são vantajosas porque não é invasiva, não causa dor, tá certo? Não tem efeitos colaterais, como certas drogas têm, e aparentemente melhoram muita coisa. Então, o próprio Master chegou à conclusão que poderia usar a luz para estimular o crescimento capilar. Tá certo? Feito de uma forma que ele observou e começou a recomendar protocolos que poderiam permitir isso. Obviamente não se sabia muito bem, até hoje não se sabe todos os mecanismos fotoquímicos envolvidos. Já se sabe muito do fototérmico envolvido, né? Mas não se sabia muito do fotoquímico. Muito bem. Então, é aí que nascem essas aplicações de fototerapia. Como você conhece aí o espectro visível da luz, o ultravioleta, o infravermelho, a luz que nós vamos usar é basicamente visível e infravermelho, tá certo? Então, para a fotobioestimulação, essa é a parte espectral que se usa mais. E deixa eu explicar por que se usa mais isso, tá certo? Se usa isso porque nós vamos interagir lá com as moléculas. Nos métodos e nos procedimentos e nos fenômenos que eu já discuti com vocês.
A oscilação eletromagnética vai sempre interagir com as cargas aí das biomoléculas, tornando excitadas, tornando elas mais reativas e fazendo com que certas coisas aconteçam a uma taxa maior do que aconteceria normalmente, ou não aconteceria de qualquer maneira, e você promove esse acontecimento. Então, quer dizer, a gente continua seguindo o que está nesse diagrama aí, que é as moléculas, e seja elas produzindo calor localmente, ou seja produzindo fotoquímica, é isso que nós estamos interessados. Agora, nós temos que fazer a luz chegar nas moléculas, tá certo? Esse é um fato. As moléculas estão lá no interior da célula, no interior da mitocôndria, na matriz intracelular, como nós vimos nos fundamentos da biologia, né? Para a gente poder entender as coisas aqui. E não é qualquer comprimento de onda que chega onde a gente quer. Nós temos muita hemoglobina, nós temos melanina, todo mundo sabe, e nós temos muita água. Então, baseado nesses elementos, vamos dar uma olhada ao que acontece. Se eu tiver comprimentos de onda muito baixo, eu acabo tendo uma grande absorção pela hemoglobina, tá certo? Seja ela no estado oxidado ou reduzido, e pela melanina. Então, no lado dos comprimentos de onda curto, eu peco pela absorção da hemoglobina e da melanina. E aí a luz não consegue realmente penetrar muito, porque a absorção é grande. Se você olhar ali, olha ali. Quando eu tento fazer luz do comprimento de onda de 400 nanômetros penetrar no tecido biológico, ele não vai de jeito nenhum. Ele fica na superfície, porque o tecido é rico nesses componentes que eu falei. Não todo o tecido tem muita melanina, mas tem hemoglobina ou tem melanina. Isso aí é natural. Então aí eu vou ter que ir aumentando o comprimento de onda, trabalhar na região do azul, ultravioleta, não dá. Eu tenho que ir aumentando. Mas aí começa a absorção da água no infravermelho. A água tem absorções, principalmente causando vibrações, né, nesse regime aí de comprimento de onda. E aí, então, a absorção da água, que é natural praticamente em todos os tecidos biológicos, de qualquer animal, né, ou mesmo vegetal. E aí, o que acontece é que a absorção da água vai aumentando à medida que eu vou aumentando o comprimento de onda. Então, para realmente conseguir fazer a luz penetrar, entrar no tecido e chegar nas moléculas que eu quero, é necessário que eu trabalhe numa região onde essas absorções vão diminuindo. Isso cria uma região espectral que nós chamamos de janela optical window ou janela óptica. Se você ver aqui no diagrama, você vai ver que tem uma região que vai de mais ou menos 600 nanômetros, que é luz vermelha amarelada já, até mais ou menos 1.200 nanômetros, que é infravermelho, você não enxerga. Essa é a região que a gente trabalha e que eu consigo minimizar as absorções e, portanto, eu consigo ter uma penetrabilidade maior da luz. E com essa penetrabilidade maior, eu consigo chegar nas moléculas. Faço com que a luz chegue lá no interior do tecido. Chegando nas moléculas, ela vai excitar essas moléculas e aí é onde as coisas vão acontecer. Porque nós temos que entender que nem tudo acontece na superfície. A maioria das coisas metabólicas vão acontecer no interior e quando a luz está penetrando por esse tecido, acontecem muitos fenômenos que eu já expliquei para vocês. Uma parte volta, uma parte é espalhada, uma parte é absorvida. Tem todos esses fenômenos que vão acontecendo que faz com que a luz tenha um comportamento muito interessante ao interagir com o tecido. Ela não só é absorvida, mas ela vai espalhando, né? O espalhamento, o fato de que você tem várias formas, vários índices de refração, vai fazendo com que a luz vai se desviando e vai se difundindo pelo sistema. Então aqui no lado esquerdo você tem
a luz penetrando realmente na pele, e no lado direito tem um meio, uma parafina com banha, para demonstrar aí né, que tem meios que são altamente absortivos e tem meios que são menos. Mas de qualquer maneira, à medida que você coloca a luz, ela não está apenas no local iluminado, ela vai se difundindo e vai tomando o volume do tecido biológico que você está iluminando. Tá certo? E essa abrangência é que faz com que aonde a luz está chegando, ela vai sendo absorvida e tem um monte de reações que podem acontecer aí nesse interior. E algumas delas vão acontecer a nível celular, como eu já havia dito para vocês. É por isso que nós gastamos um tempo falando para vocês da célula, falando um pouquinho da ciência da célula, porque nós queríamos chegar, né, no entendimento desse diagrama aí, que mostra que quando a luz é absorvida, claro, uma parte pode ser convertida em calor, e aí não precisa nem ser na mitocôndria, pode ser em qualquer lugar que tenha absorção, e isso acontece muito, tanto nas membranas celulares, como nas partes interiores, como na matriz extracelular, e como nos fluidos do corpo todo. Tudo isso absorve, então gera sempre um pouco de calor, mas alguns lugares absorvem e produzem uma fotoquímica importante. Então aqui eu estou mostrando para você que a mitocôndria é um elemento, inclusive lá quando nós explicamos as bases biológicas, né, para a gente entender a biofotônica, nós explicamos para vocês que a mitocôndria é um elemento de alta absorção. Nessa região aí que é, por acaso, a nossa janela óptica para se chegar às células lá no interior. E sendo absorvido, há uma série de fenômenos que acontecem a nível mitocondrial. Tá certo? Os experimentos realizados em diversos tipos de modelo mostram que a luz afeta de forma marcante a respiração mitocondrial. Se a gente olhasse só o efeito térmico, nós diríamos que o leve aumento da temperatura está associado com vários aumentos, como eu falei, a taxa metabólica aumenta, toda a parte de oxidação celular, a própria fosforilação aí da mitocôndria produzindo ATP, depende da temperatura, depende muito da temperatura. Né? Há um aumento da flexibilidade das fibras colágenos, as fibras de colágeno, quando você aumenta levemente a temperatura, e obviamente eu falei, né? Há um aumento respiratório da mitocôndria. Né? E quando a dilatação dos vasos com o aumento da temperatura, tudo isso ocorre com o aumento de temperatura. Bom, mas de qualquer maneira, o aumento da temperatura, como eu estou mostrando nesse diagrama que você está vendo aí, ele tem vários efeitos que são importantes, e eu gostaria de falar um pouquinho do que se observa a nível experimental do que está acontecendo quando a luz é absorvida, tá certo? O pessoal descobriu que o principal elemento absorvedor da mitocôndria é um citocromo. É um citocromo chamado citocromo C, que está na parte interior da membrana mitocondrial. Ele é um complexo que se encontra nessa parte interna da membrana mitocondrial, e esse complexo é o principal componente para ativar o mecanismo de transporte eletrônico na membrana mitocondrial. Quando ele se excita, por várias formas, ou quando ele seja termicamente, ou seja, pela luz, ele começa o processo de transporte eletrônico pela membrana celular, que é uma etapa importante para a cadeia respiratória que a mitocôndria vai percorrer para produzir, né, as conversões necessárias e a produção do ATP, que é uma forma de armazenar energia para ser depositada onde você precisa. Então, uma vez que o citocromo C é excitado na membrana mitocondrial,
ele passa a fazer uma série de reações produzindo a cadeia praticamente de transporte na mitocôndria. E essa cadeia de transporte da mitocôndria, obviamente, termina com a produção de ATP. Tá certo? Não é apenas a parte mitocondrial que ajuda aqui na fotobiomodulação. Há várias outras interações da luz a nível de membrana, inclusive a nível de desbalanço dos canais de transporte iônico das membranas celulares, não necessariamente da membrana mitocondrial. Mas já é sabido que o citocromo C tem um papel importante, tem um impacto importante nessa produção. Mas não é só ele, não. Tá certo? Sabe-se também que a radiação estimula a produção de óxido nítrico, NO, nitroso. E esse óxido nítrico, NO, ele é um elemento principal para estimular a dilatação de vasos, bem como é um agente promotor na modulação ou na produção de espécies reativas de oxigênio, os famosos ROS, tá certo? E então, o que acontece? A própria luz, ela estimula determinadas formações moleculares que são sinalizadores para determinados efeitos biológicos. Isso é muito importante. A luz, ela atua não apenas diretamente, mas também atua na promoção de sinalizadores que detonam determinadas reações metabólicas diversas, como é o caso do óxido nítrico. Tá certo? Então, aí são efeitos que acontecem de várias naturezas. Aqui você vê no gráfico aí que eu estou mostrando, o efeito da produção de ATP em determinadas células, né? Não vem ao caso qual mas é uma célula de câncer aqui no caso, feita em cultura. E quando você ilumina, há um tempo onde nada acontece, depois começa a acontecer, tá certo? A produção de ATP e depois vai decair, atingindo uma espécie de termalização, porque aí já passou o efeito, né? Ela deu um empurrão, aí existem outros mecanismos de regulação que fazem com que o metabolismo volte. Então a produção de ATP, ela é estimulada com um atraso, existe um atraso ali. Quando você excita a célula, vai haver um atraso até que você veja o efeito. E muitas coisas que a gente observa na fotobiomodulação, que é a aplicação da luz para terapêutica, eu vou mostrar exemplos para vocês dentro aqui das aplicações da biofotônica, há esses sinalizadores. E quando você tem a formação de um sinalizador, ou estímulo de um sinalizador, ele vai desencadear alguma reação. E às vezes isso demora muito tempo, às vezes demora horas ou até dias para que aconteça. Porque uma vez que tem um sinalizador, aí é necessário a vinda de nutrientes, oxigênio e tudo mais, para que haja um desencadeamento metabólico que vai levar a uma inflamação ou a recuperação de uma inflamação e assim por diante. Tá certo? Alguns sinalizadores são mais rápidos. No caso da dor, tudo isso. Mas algumas das coisas que nós vamos ver, que é a multiplicação celular e tudo isso, não, demora. Você uma vez que você inicia um processo de fotobioestimulação, né, vai haver determinadas reações, e essas reações não necessariamente vão acontecer imediatamente após a iluminação. Às vezes demora um tempo para que aconteça essa sinalização. E essa demora da sinalização pode demorar, às vezes, dias, como é o caso da regeneração tecidual. Você vai lá e ilumina, aí vai ver o diferencial acontecendo no dia seguinte.
devido ao fato que você gerou na hora que iluminou certos sinalizadores, né, certas reações. Porém, aquilo vai, de alguma forma, ter resposta observável depois de um certo tempo. Há algumas observações feitas por estudiosos e pesquisadores da área mostram que não é qualquer cor que estimula, né, o tecido biológico em vários dos seus aspectos. Existe um espectro, uma resposta espectral para isso, né? E aqui eu estou mostrando uma resposta espectral, tá certo? Aqui na tela que eu estou aqui na mesa, mostrando que quando você analisa, está um pouco pequeno, mas eu vou mostrar para vocês, aqui no eixo vertical está a intensidade do efeito fotoestimulatório, tá bom? Então aqui nós estamos colocando a intensidade com que isso acontece. E o acontecimento disso depende do comprimento de onda. Por exemplo, aqui é 600 nanômetros, 700, 800 e 900. Então, o que a gente observa, na verdade, é que nós temos resposta à fotobioestimulação em determinados comprimentos de onda. Então, você vê aqui, ao redor de 650, existe uma resposta interessante, que está aqui, nesse pico. E ao redor de 800, existe outra resposta, que é a mais intensa delas. É por isso que muita gente usa o infravermelho, porque o que o pessoal observou é que a resposta, principalmente mitocondrial, ela tem uma amplitude maior em determinadas faixas espectrais. Entre 700 e 760 é pobre a resposta. A resposta existe de forma acentuada ou no início da região da janela óptica, que é em torno de 650, ou ao redor de 800 e pouco, ou ao redor de 900. Aqui estão as melhores respostas estimulatórias, tá certo? Então, aqui estão as faixas de melhor resposta estimulatória. Então, existe uma dependência espectral, muita gente estuda isso. E, por acaso, quando você vai lá e observa o citocromo C, né, como eu falei, você vê que está dentro das absorções nessa região. Tá certo? Então, para resumir um pouco do que nós falamos, deixa eu mostrar aqui também um outro diagrama, que quando a luz interage aqui com o organismo, você tem as fotorreações diretas, você tem fotorreações fototérmicas e você tem a produção de uma sinalização. A sinalização é muito importante, porque é ela que dá origem, né, muitas vezes ao processo de reparação, ao processo terapêutico, que é parte aqui da fotobiomodulação. De um modo geral, a fototerapia, se eu mudar agora aqui para o meu slide aqui do computador, existem muitas aplicações, como eu disse, fotoquímica, fototérmica, das ondas eletromagnéticas, e a mitocôndria é fundamental para isso, tá certo? Os fotorreceptores, que como eu falei, o citocromo C é um desses, eles detonam uma série de reações que acabam levando a vários efeitos aí a nível celular, tá bom? E normalmente você faz uma iluminação de uma parte do tecido, a coisa é a nível de molécula e isso vai se propagando até você observar um efeito a nível do sistema como um todo do corpo. E isso demora tempo. Então, às vezes você detona um sinalizador até que aquela região do corpo, do tecido, reúna o necessário para dar início, né? Bom, você deu início à medida que você iluminou.
mas até que você consiga observar o efeito, seja um efeito reparatório, analgésico ou qualquer outro, osteointegração é um efeito importante, que se utiliza a fototerapia. Porém, existe um retardo, você tem que colocar o implante e começar a iluminar. Agora, você não vai ver célula óssea integrando naquele momento, você vai ver dias depois, tá certo? Ou na regeneração tecidual, como é o caso que nós vamos mostrar alguns exemplos. Então, normalmente, existe uma curva entre iluminar e ver o efeito. Existe um intervalo de tempo aqui, que é um intervalo de tempo onde não há aparentemente efeito a nível macroscópico, mas isso porque ou você começou sinalizadores ou alguma coisa assim, que faz com que esse fenômeno demore um tempo razoável para acontecer. Então existe um retardo, isso confunde um pouco as pessoas. A pessoa vai, fotoestimula, só que demora um tempo grande para começar a observar o efeito, tá certo? Mas isso não deveria ser surpresa para ninguém, porque tem muitos remédios que você toma que vai começar a ter efeito no dia seguinte, né? Quando você toma um antibiótico, ele não começa a agir na mesma hora, ele demora 48 horas em geral para ter um efeito. É a mesma coisa a fototerapia. Quando você, na verdade, tem fotorreação direta, às vezes ele é mais rápido. Mas quando envolve os sinalizadores que vão detonar cadeias metabólicas, de reações metabólicas que vão levar a efeitos desejados, isso tem um retardo grande. Bom, muito bem. Então a gente viu um apanhado geral nessa aula sobre os efeitos da fototerapia. Agora nós temos que aplicar em alguns casos para ilustrar, e isso eu vou fazer na próxima aula. Então, essa aplicação da biofotônica, que é a fototerapia, nós demos os fundamentos aqui nessa aula, e agora na aula seguinte você vai poder ver as aplicações, algumas aplicações, que são muitas, né, sobre a fototerapia. Até a próxima aula.